Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Amém? Amém. Então, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Agora lá em Atos capítulo 26, quando Paulo prega para o rei Agripa, 26, versículo 23, acharam? Atos 26, versículo 23. Acharam aí, irmãos? Amém. Isto é, que Cristo devia padecer, sendo o quê? O primeiro da ressurreição dos mortos. Aleluia. Deveria anunciar a luz a este povo, Israel, né? E também aos gentios. Então, novamente aí. Isto é, que Cristo devia padecer, sendo o quê? O primeiro da ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Primeiro da ressurreição dos mortos. Agora sim, nós vamos lá para o texto, como eu disse, aparentemente, João capítulo 11. Os irmãos já vão se assentar, nós já oramos, agora um pouco eu entre os irmãos. E diz assim, capítulo 11 de João. João, capítulo 11. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diz assim, capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo, acharam aí, irmãos? Amém. Enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo,
aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Isso é um problema. Vocês percebem que é importante a boa leitura do texto, porque já vai lançando luz. Termina a leitura e fala: amém, vamos Petra benção, pessoal, todo mundo já entendeu o texto. Mas vamos lá, irmãos. Continuando aí. Vamos lá para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia era distante de Jerusalém 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Amém, irmãos? Só tem. Pode ser assim. Glória a Deus. Irmãos, estão prontos para ouvir? Amém? Amém? Todos os milagres e todas as coisas portentosas que Jesus operou como Messias, como Deus, como Senhor, as coisas maravilhosas e lindas e profundas dele, como aqui no caso uma ressurreição, estão explicitamente reveladas nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus mostra claramente as grandes e gloriosas obras do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Bendito. Jesus, ele decide voltar para Betânia, e no coração dos discípulos havia medo. Tanto é que Tomé vai dizer: vamos lá então para morrermos com ele, né? Mas ele disse isso. Os outros discípulos disseram: Senhor, ontem mesmo estavam querendo apedrejar-te e vai voltar para lá? Havia medo no coração dos discípulos, mas no coração de Jesus havia propósito. Deus, ele age com propósito. Isaías 55:11 está escrito que toda palavra que sair da boca de Deus não volta vazia. Que a palavra de Deus tem um propósito, o agir de Deus tem um propósito. Deus, ele age com propósito. Mas aqui nós temos Jesus operou várias ressurreições, e a Bíblia mostra de várias ressurreições, mas aqui nós temos uma ressurreição espetacular. Porque a pessoa que vai ser ressuscitada aqui já estava no processo de putrefação. Lázaro já estava há 4 dias sepultado. A palavra de Deus disse que ele estava sepultado há 4 dias, e diz a palavra de Deus que Jesus, ele chora ali no sepulcro dele,
E a palavra de Deus diz assim que Maria diz, já cheira mal, né? No versículo 39. Então, o corpo dele já estava se decompondo, processo de decomposição. E Jesus vai operar um milagre glorioso e bendito e maravilhoso, porque ele tinha propósito nisso. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. É interessante que Jesus operou ressurreição e Lázaro não foi o primeiro a ser ressuscitado. No Antigo Testamento, o filho da Sarepta, aquela mulher, o filho dela é ressuscitado por Elias. Amém? Quando o homem é lançado na cova de Eliseu, agora de pouco deu um trava-língua em mim, mas os irmãos sabem desse incidente, desse acontecimento. Amém? Quando o homem é lançado na cova de Eliseu e cai ali nos seus ossos, aquele homem ressuscita. Amém, irmãos? E a palavra de Deus mostra isso de uma maneira gloriosa. E aqui, nesse caso especificamente, eu acho que é uma das ressurreições mais poderosas, porque ele já estava há 4 dias morto. Há 4 dias morto. Mas todas essas ressurreições não eram ressurreições para a vida eterna. Isso que é importante nós entendermos. Eram ressurreições que eles voltariam a morrer. Alguém está vendo Lázaro por aí hoje? Filho da viúva de Naim, alguém está vendo por aí? Dorcas, alguém está vendo por aí? O Eutico que Paulo ressuscitou lá, aquele menino, aquele moço que estava na janela, vai ouvir culto da janela e cai e morre, e Paulo vai lá e ressuscita ele. Alguém está vendo ele por aí? Está no culto hoje? Não, porque não eram ressurreições da vida eterna, não era ressurreição para a vida eterna. Irmãos, é impressionante como que há pessoas que são supersticiosas, impressionante como há superstições teológicas. Por exemplo, no mundo romano, no catolicismo, tem uma superstição que é uma crendice e uma superstição, porque não tem texto, que Maria ascendeu ao céu, a ascensão de Maria. Não há uma vírgula na Bíblia que aponte para isso. Não há um único versículo, nem que insinue tal coisa. E heresia é tudo aquilo que em termos doutrinários sustenta a opinião contrária da Bíblia. Então é uma baita de uma heresia, é uma superstição. A pessoa é supersticiosa quando ela crê na ascensão de Maria, que a Maria, nossa irmã, morreu, está na sepultura aguardando a ressurreição da vida eterna, e ela vai ressuscitar na primeira ressurreição e vai eternamente estar com Cristo. Amém, meus irmãos? A nossa querida e amada irmã ressuscitará na primeira ressurreição, estará para sempre com Cristo. Amém? Mas superstição, porque a palavra de Deus não revela desta forma. Você vai lá para os adventistas do 7º dia, eles também, fazendo fileira aos católicos, eles também têm uma superstição. Eles são supersticiosos e eles têm uma crendice. A crendice de que Moisés ressuscitou com o corpo glorificado. Que Miguel, ele foi lá pelejando contra Satanás, ele pelejou e nessa peleja ele ganhou e ele ressuscitou Moisés. Tem texto? Não tem. Crendice e o quê? Superstição. É uma superstição. É uma crendice, é uma superstição. Não sei se você sabia disso. Você encontra um adventista, por exemplo, a pessoa pensa que o grande problema dos adventistas é o sábado. O sábado é apenas a ponta do iceberg. É apenas a pontinha que aparece ali que engana a pessoa. Para baixo daquela pontinha tem verdadeiras superstições e doutrinas demoníacas. E por quê? Porque todas as ressurreições na Bíblia, inclusive de Lázaro, não foram ressurreições para a vida eterna. Foram ressurreições corpóreas para voltarem a morrer.
Amém? E por que eu li 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23? Porque Paulo diz, cada um por sua ordem. Amém? Glória a Deus. Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Amém? Jesus é o primeiro. Aquela palavra ordem ali no grego, de 1 Coríntios 15, 23, significa um destacamento militar. Sabe quando vai pelotões e pelotões? Cada um marchando na sua ordem. Amém, irmãos? É nesse sentido. O primeiro que ressuscitou a ressurreição da vida eterna. Quem é? Jesus Cristo. É aquela ressurreição para nunca mais morrer. Aleluia. Glória a Deus. Se nós fôssemos olhar todos os exemplos, eu citei agora, não me ocorre exatamente todos eles, mas se nós fôssemos olhar todos os exemplos de ressurreições na Bíblia, nenhuma das ressurreições na Bíblia, excetuando a ressurreição de Cristo, nenhuma delas é a ressurreição para a vida eterna. É a ressurreição para o corpo mortal ainda. Amém, irmãos? Ou então eu pergunto, alguém viu Lázaro por aí? Amém, irmãos? Então, crendices e superstições. Quando Paulo estava diante do rei Agripa, e ele prega, e ele fala, e ele citou, conforme nós lemos hoje, que convinha que Cristo padecesse e fosse o primeiro da ressurreição dos mortos. Glória a Deus, irmãos. Então, não só lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 23, primícias, né, mas em Atos 26, 23, ele teria que ser o primeiro dentre os mortos a ressuscitar. Então Jesus, ele foi o primeiro. Amém? Se a pessoa não entender isso, a pessoa pode perguntar, mas como ele foi o primeiro? Lázaro foi ressuscitado, a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado, outros foram ressuscitados. Mas a ressurreição de que Paulo fala é a ressurreição da vida eterna. E Jesus é aquele que tinha que vencer a morte. Amém, irmãos? Ele que tinha que vencer a morte para que a ressurreição então se revestisse de uma ressurreição eterna. E glória a Deus, e porque ele vive, Jesus está vivo. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, nós podemos confiar no amanhã. Porque ele vive, nós cremos. E a ressurreição de Jesus não é uma superstição, não é uma crendice, é textual. O texto revela que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A história e os fatos apontam para essa verdade de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo até escreve em 1 Coríntios capítulo 15, que se ele não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Porque se ele morreu pelos pecados, mas não conseguiu se levantar levantar da morte, então é porque ele não venceu o pecado. O pecado venceu ele e manteve ele lá. Mas Jesus ressuscitou, amém, irmãos? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém, irmãos? Guarda esse versículo. Saia daqui hoje, vai dirigindo, ou vai de ônibus, só presta atenção no trânsito. Vai dirigindo e vai dizendo assim, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? E como nós citamos Atos, né? Capítulo 26, já lemos, mas eu gostaria de ler de novo. Diz assim, isto é, que Cristo devia padecer, sendo o primeiro. Amém, irmãos? Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Cristo. Sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Aleluia. Essa ressurreição aqui é a ressurreição para a vida eterna. A ressurreição da vida eterna. E ele sendo o primeiro, diz a palavra de Deus que ele deveria, ele deveria pregar esta verdade, pregar o evangelho aos gentios e também a este povo, o povo de Israel, o povo da aliança, o povo que Deus havia designado,
Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. E diz assim, olha só, não sei se você está com a Bíblia rapidamente aí, mas olha que diz Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 9. Daqui a pouco eu vou voltar no texto de Betânia. Amém, irmãos? É que eu estou fazendo uma digressão, estou indo um pouquinho além, porque apesar de ter sido portentosa a ressurreição de Lázaro, que ele já estava em processo de decomposição, e Maria até diz que ele cheirava mal, né? São 4 dias já. Foi poderoso, mas a ressurreição de Cristo, ela é sublime e gloriosa, amém? E olha que diz Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 8, diz assim, ora, acharam aí, irmãos, estão comigo? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Está vendo? Ele já não morre. Essa ressurreição é diferente. Amém, irmãos? Amém. Já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia. É a ressurreição da vida eterna. Porque cada um na sua ordem. É um pelotão, é um exército, com as suas, com os seus pelotões, né? Tem uma outra palavra que eu estou tentando encontrar na minha mente agora, com seus destacamentos, isso, com seus destacamentos, e nesse destacamento, Cristo é a primícia. Glória a Deus, irmãos? Diga graças a Deus. Você crê nessa ressurreição? Todos os mortos que ressuscitaram voltaram a morrer, mas Cristo já não morre, porque a morte não tem domínio sobre ele, porque a ressurreição dele é a ressurreição da vida eterna. Então, voltando lá, 2 mais 2 são? 2 mais 2 são? Oh, irmãos, que bênção. Aulinha para as criancinhas aqui. 2 mais 2 são? Então, Moisés ressuscitou superstição e crendice. Amém, irmãos? Igual católico. Superstições. Qualquer dia eu vou pregar só sobre superstições, todos os tipos de superstições. As pessoas têm superstições terríveis, superstições, crendices. Por isso que o diabo odeia quem conhece essa doutrina, e o diabo não consegue mutilar a evidência inquestionável da autoridade da palavra de Deus. Amém? Cada um por sua parte. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu citei para ela Romanos 11, aonde diz que quando chegar a plenitude dos gentios, né? Ou seja, quando Deus terminar o período da igreja, Romanos capítulo 11. Vocês já leram isso? Está dizendo lá que o endurecimento para Israel veio, o coração de Israel não endureceu? E está escrito lá, Romanos 11, que o endurecimento do coração de Israel veio, né, não de forma definitiva e cabal, mas veio em parte, para que Deus pudesse salvar os gentios, salvar a nós. Amém? E está dizendo lá que quando acabar a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Aleluia. Quem disse isso? Paulo. Romanos capítulo 11. Todo Israel. E eu conversando com uma pessoa, disse: todo Israel será salvo. A pessoa falou: todo Israel não vai ser salvo. Eu falei: todo Israel será salvo. Todo Israel não vai ser salvo. Eu falei: então é você ou o apóstolo Paulo? Porque a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 11, diz assim a palavra de Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Olha só. Não quero, irmãos, preste bem atenção, se você quiser, lá Romanos 11, 25. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Tem um segredo. Amém, irmãos? 11, 25. Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte, não total, sobre Israel. Amém? Israel não rejeitou a Cristo, mas foi em parte, não foi? Foi em parte, porque Paulo era judeu, não era? Ele aceitou Jesus.
Pedro era judeu, aceitou Jesus. Não foi todo mundo, em parte. E olha o que diz o texto. Em parte veio sobre Israel até eternamente, até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? E assim todo Israel será o quê? Salvo. Amém, irmãos? Quem será salvo? Todo Israel será salvo. Glória a Deus. Deus vai ser a única conversão nacional. Sabia que no final dos tempos a nação toda de Israel vai acreditar em Cristo, vai crer em Cristo e será salvo. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Deus vai salvar Israel. Amém, irmãos? Amém. Todo é todo? Sim. Amém? Todo. Falei todo. Não é todo, falei todo. É Paulo ou você? Palavra de Deus é autoridade. Amém, irmãos? Esfreguemos, pois, a palavra de Deus na cara do tentador. O diabo odeia. O diabo odeia a pessoa que conhece a palavra de Deus. E aonde que eu quero chegar agora, para nós entrarmos propriamente na questão de Lázaro, para nós concluirmos a mensagem. Que Jesus foi com propósito lá, amém? Os discípulos foram com medo. Vamos lá para morrer, principalmente Tomé. Já que é para morrer, vamos embora. Esses dias nós estiveram lá, ainda eles tentam também dissuadir a Jesus, né? Mas Jesus tinha plano. Quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele ficou mais 3 dias onde ele estava. Sabe por quê, irmãos? Deus não tem pressa como nós temos. Amém? Glória a Deus. Deus, ele opera na hora que ele quiser operar. Glória a Deus, para ele não tem caso perdido. E quando ele chega lá, eu vou ser bem breve nisso, eu quero que você entenda 3 pontos dessa passagem. O primeiro ponto é que quando ele chega lá, né, quando ele chega lá em Betânia, a palavra de Deus disse que Marta fala assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Eu diria que Marta, ela pega a bênção e ela joga para o passado. Se tu estivesses aqui. Irmãos, quantas pessoas que têm uma atitude assim são saudosistas, vivem do passado? Quantas pessoas que vivem experiências apenas do passado, mas não têm mais o presente ativo, não tem mais uma vida presente intensa. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela lançou a bênção lá no passado. E eu quero falar do passado e do futuro e do presente, mas não é aula de português, não. Quero falar que não podemos viver ou condicionar a nossa vida ao passado, às experiências do passado. O passado e o futuro se tornam malignos quando eles comprometem o presente. A pessoa tem que viver hoje na presença de Deus. Amém? Amém. E eu tenho aqui, só vou citar, mas tenho aqui 2 ou 3 textos que falam sobre isso. O primeiro é que lá em Hebreus 3:7 que diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo é hoje. Amém? Glória a Deus. O crente não pode ser nem futurista e nem saudosista. O crente tem que viver o presente. Amém? O crente tem que viver o presente, tem que viver intensamente o presente. Nós seremos julgados pelo presente. Nós não seremos julgados pelo passado, nem pelo futuro, mas pelo presente. E diz a palavra de Deus que Jesus corrige, dizendo: o teu irmão ressuscitará. Ele corrige o fato dela dizer: se tu estivesses aqui. Aí ela cometeu o erro de jogar para o futuro. Esse é o problema. A pessoa não sincroniza, né? não regula a vida. E a pessoa lançou para o futuro: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar naquela ressurreição final lá, no último dia. Está vendo que ela primeiro jogou no passado? Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Depois, não, mas
Vai ressuscitar? Vai, eu sei. Ele vai, de fato, ele vai ressuscitar naquela ressurreição lá no último dia. Aí Jesus corrige também dizendo, eu sou a ressurreição. Amém, irmãos? Aquela ressurreição do último dia está aqui. Glória a Deus. Você crê assim? Amém. Aquela ressurreição, Marta, que você está falando, está aqui. Eu sou ela. Glória a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. É o texto que está dizendo isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não quer que nós vivamos nem do passado e nem do futuro. Tem pessoas que têm histórias fortes, mas do passado. E tem pessoas que sempre estão dizendo assim, pastor, Deus tem um plano na minha vida. Você encontra a pessoa depois de 5 anos, pastor, o senhor não faz ideia, Deus tem um plano na minha vida. Eu, pastor, veio uma pessoa que um dia falou para mim, tem um plano na sua vida. Aí você encontra a pessoa depois de 200 anos. A pessoa fala assim, pastor, Deus tem um plano na minha vida. Irmãos, o plano de Deus para a sua vida é hoje. Amém? O plano de Deus para a sua vida é hoje. Paulo ele fala assim, eu vou terminar, porque eu pretendo terminar, né? Mas Paulo fala uma coisa linda, eu já citei, se hoje ouvirdes, não endureçais, não é amanhã, hoje. Mas Paulo cita um texto, ele fala assim, que eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É hoje que Deus quer da pessoa. Amém? Sabe aquele plano que Deus tem na sua vida? Ele quer realizar hoje. Não é um plano. A palavra plano não é verbo para ter conotação de futuro. Amém, irmãos? Glória a Deus. A não ser na língua grega, que o substantivo ele é flexionado. Mas na língua portuguesa não. Tá certo? Na língua portuguesa, substantivo, tudo bem que a gente fala sextou, né? Porque as pessoas dão um jeitinho humorístico de falar. Tá certo? Mas a verdade é que plano não é verbo. Amém? Planejar sim, mas plano não. O plano de Deus para a sua vida é hoje. Glória a Deus. E é assim que diz a palavra de Deus, e é assim que ensina a palavra de Deus, porque eu estou aqui com o texto sagrado, e eu gosto de articular a palavra, né? Levei os irmãos a entender a diferença da ressurreição da vida eterna e a ressurreição por fora, né? Para desmistificar, para lançar por terra crendices e superstições. Mas Hebreus capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, desculpa irmãos, perdoe. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sabia que é o hoje que é o comprometedor na vida de uma pessoa. Então nunca diga, Deus tem um plano na minha vida. O plano de Deus na sua vida é hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até porque é pecado você garantir que amanhã existirá para você. Existirá no sentido eterno, sim, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Nesse sentido existe o amanhã para nós. Amém? Mas no sentido de vida terrena, o amanhã pertence a quem? A Deus. Então hoje é o dia. Hoje é o dia de você tomar aquela decisão. Hoje é o dia de você falar, Jesus, eu quero abandonar aquele pecado. Não vou, Deus vai fazer a obra. Vai fazer ou fará. Não. Hoje é o dia de você falar, Deus, eu quero sair daqui servindo ao Senhor com inteireza de coração. Hoje, Senhor, eu quero assumir meus compromissos e as minhas responsabilidades espirituais para com o teu reino e para com a tua obra. É hoje. E olha, saiba que isso que Deus está falando com você é um investimento dele, porque é a joia que você está ouvindo. Pode ter certeza, pergunte para si mesmo. Talvez você não ouviria isso num outro ambiente.
Talvez você ouviria outras coisas, mas Deus quer te alimentar, Deus quer te fortalecer. Deus quer que você não viva do passado. O passado, por melhor que tenha sido, ele é passado. E por pior que ele tenha sido também, ele é ruína, né? Se tu estivesses aqui, eu sei que lá no futuro. Não, mas se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. A irmã dela também vai falar a mesma coisa. Mas se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Não, eu sei que lá no final do mundo, lá ele vai ressuscitar, eu sei. E hoje? E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus quer que nós vivamos esta verdade hoje. Que nós vivamos uma vida hoje na presença de Deus. Aleluia. O autor aos Hebreus diz que nós devemos admoestar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Aleluia. Para que ninguém, Hebreus capítulo 3, versículo 13, para que ninguém se endureça. E como é que uma pessoa se endurece? Aqui está escrito, Hebreus 13, 13. Está escrito: não se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele tem um poder terrível de enganar a pessoa. Sabia? O pecado, ele engana, ele engadela a pessoa, ele envolve, ele é capcioso, ele é envolvente. O pecado, ele tem uma linguagem capciosa, uma linguagem envolvente. Ele vai envolvendo a pessoa. E nós precisamos viver o hoje na presença de Deus. Amém, irmãos? Eu vou terminar aqui, mas eu provoco os irmãos, provoco o desejo e a vontade dos irmãos de lerem depois. Eu gostaria de ler, mas o tempo não permite. Eu gostaria de ler cuidadosamente, como eu li João 11, eu gostaria de ler Ezequiel 18 com os irmãos, para mostrar que é pelo presente que o homem será julgado. Porque lá diz que o pai não leva a maldade do filho, o filho não leva a maldade do pai, mas a alma que pecar, esta morrerá. E diz mais que se um homem estiver agindo errado, mas ele e o filho dele depois olhando e vendo: meu pai praticou isto, mas eu não vou praticar, aquele filho vai viver. E se aquele homem se voltar, se arrepender, ou seja, Deus vai tratar com cada um, e o dia se chama hoje. Ezequiel capítulo 18, depois você lê com calma, deleite-se nisso. Amém? Ezequiel capítulo 18, é maravilhoso, mostrando ali o profeta. Parecia até que ele já estava no Novo Testamento. Não estava, óbvio, mas parecia, porque ele fala que a responsabilidade é individual. Não tem esse negócio de pai levar pecado de filho, filho levar pecado de avô. Cada um dará conta de si mesmo, né? Se o filho vê que o pai praticou e diz: não vou praticar, aquele filho vai viver pela sua justiça. Amém, irmãos? É lindo, é maravilhoso Deus dando esta aula teológica para o povo através do profeta Ezequiel. Isso é maravilhoso, para mostrar que o que importa para Deus é o dia de hoje, é a vida de hoje da pessoa. Amém, irmãos? É a vida presente da pessoa. O que importa é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplauda mais forte. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aplauda ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Deus falou no seu coração hoje? Amém. Irmãos, hoje eu fui